Você chegou aos 30 anos com aquela sensação de que fracassou, não conseguiu conquistar o imóvel que você queria, você não tem o carro dos seus sonhos, você não alcançou o salário que você sempre quis e não tem dinheiro guardado. Aquela sensação de, será que eu tô atrasado na vida? Eu já vivi isso na época em que meus colegas já estavam formando na faculdade, começando a vida profissional deles, e eu ainda estava fazendo cursinho preparatório para tentar conseguir entrar na faculdade de medicina. Sem perspectiva, com muita ansiedade, me sentindo muito atrasada. Na verdade, existe um cálculo que a gente faz para descobrir quanto de dinheiro a gente deveria ter guardado em cada fase da vida, aos 20 anos, aos 30 anos, aos 40, 50. Talvez o número te surpreenda e pode até doer um pouco. Mas fica até o final desse vídeo, porque além de te mostrar quanto que seria o valor ideal para você ter guardado hoje, eu vou te mostrar um plano para você correr atrás caso você esteja atrasado realmente. Esse cálculo não é invenção da internet, não. Realmente teve um estudo bem aprofundado, estudo que inclusive deu origem ao livro O Milionário Mora ao Lado. Os autores dessa pesquisa, eles começaram a reparar um padrão de comportamento entre vários milionários que eles estudaram. Eles perceberam que existia uma régua que realmente separava aquelas pessoas que realmente tinham um patrimônio daqueles que fingiam ser ricos. É um estudo nos Estados Unidos, né? E nele mostra que os milionários, normalmente, eles não mostram que eles são ricos. A maioria dos milionários não parecem ser milionários. Eles não estão ostentando carro zero ou bolsas de grife. São pessoas comuns que viveram uma vida bem abaixo do padrão que elas poderiam viver, mas que silenciosamente elas estavam acumulando um patrimônio. O livro mostra também casos de médicos, advogados que ganhavam 40, 50 mil no mês, mas que não eram ricos, porque não tinha nenhum patrimônio acumulado, porque eles gastavam tudo que ganhavam. Em outra partida, o livro mostra professores, funcionários públicos que tinham um salário até de 5 mil, mas que tinham acumulado patrimônio milionário, porque eles guardavam e investiam de forma consistente. No livro, eles chamam de WAW, Under Accumulated Wealth, ou seja, aqueles que acumularam menos do que deveriam, e de PEL, que são Prodigious Accumulated Wealth, são aquelas pessoas que acumulavam mais do que era esperado. E a fórmula do livro é a seguinte: você vai multiplicar a sua idade pelo seu salário anual e vai dividir por 10. E essa conta vai mostrar quanto de patrimônio líquido você deveria ter acumulado hoje. Pra gente explicar melhor, vamos usar aqui uma personagem fictícia, tá? Que eu vou chamar de Maria. A Maria tem 30 anos e ela ganha R$3.500 por mês. Então, se a gente multiplicar 3.500 por 12, vamos ter o salário dela anual, R$42.000 ao ano, vezes 30, que é a idade dela, dividido por 10. Chegamos a um patrimônio de R$126.000. E por que esse cálculo ele é justo? Porque ele não compara pessoas que têm salários diferentes e não compara pessoas que estão em fases de vida diferentes. Se uma pessoa de 30 anos ganha R$10.000, o valor que ela deveria ter acumulado é maior do que a Maria, que ganha 3.500. Não existe uma comparação direta entre essas duas pessoas que têm rendas diferentes. Então, acaba mostrando o valor ideal para cada pessoa em sua realidade. E isso serve também pra gente, que fica se comparando tanto com pessoas que a gente vê nas redes sociais, só que a gente não sabe quanto que essas pessoas ganham, a idade que elas têm. Não é justo essa comparação. Eu fiz uma planilha aqui considerando salários mínimos pra gente ter uma forma assim mais visual de fazer essa comparação de como que vai crescendo esse valor que a gente deve ter acumulado ao longo dos anos. E também caso a gente aumente o nosso salário. Só pra gente ter uma ideia, uma pessoa que hoje aos 30 anos ganha 2 salários mínimos, se ela mantiver esse salário ao longo dos anos, a gente consegue acompanhar aqui, ó, o crescimento que ela tem que ter do seu patrimônio. Então, aos 30 anos ela precisa de R$109.000, aos 35 anos, R$127. É claro que eu tô vendo uma perspectiva do salário mínimo em valores atuais, né? E aí tem que atualizar de acordo com a mudança do salário mínimo. Mas então, uma pessoa que passou dos 30 aos 35 anos aí, recebendo 2 salários mínimos, a gente vê que tem uma diferença, um valor aí de aumento que ela tem que acumular nesses 5 anos que passou de R$18.000, o que é pouco, o que é relativamente pouco. Isso daí dá um crescimento de 16%. E você consegue sim juntar mais do que isso, e até mesmo com a rentabilidade, se você investir esse dinheiro, você consegue alcançar uma rentabilidade maior nesses 5 anos. Os próprios juros compostos iriam cobrir essa diferença, né? Se a pessoa estiver investindo bem. Só que na vida real, é lógico que a gente não vai apenas contar com a rentabilidade. É importante a gente continuar a seguir investindo mês após mês, ano após ano. Mas só com esse cálculo aqui, já mostra que a gente, depois que deu o passo inicial e começa a guardar, depois que a gente consegue acumular um patrimônio ali, é muito mais fácil a gente continuar crescendo o nosso dinheiro e continuar investindo. O jogo fica mais fácil porque o dinheiro começa a trabalhar para você. Tá, agora você fez a sua conta aí e chegou num valor que você não estava esperando.
esperando, você ainda não tem esse dinheiro acumulado. Nós precisamos então montar um plano pra gente correr atrás do prejuízo, né? Cortar gastos supérfluos, organizar aí a sua carteira, seus investimentos, planejar os próximos 20 anos. Quem começa tarde precisa ter mais disciplina, mas não é impossível. E acredite, eu já vi gente virar o jogo nessa fase, tá? É aos 40 anos de idade que muitos empresários finalmente conseguem enxergar sucesso ali nos negócios, depois de várias tentativas e de erros. É aos 50 anos que os seus filhos já estão encaminhados na vida, então você pode voltar o seu olhar de novo para você, pensar em fazer um curso que você sempre quis fazer, começar a pensar melhor nos seus investimentos, priorizar os seus investimentos, sua vida. Na sua idade atual, você tem muito mais experiência, muito mais maturidade do que você tinha há 2, 5 anos atrás. Então você tem que usar isso a seu favor também. Agora eu vou falar para vocês que esse cálculo, né, desse livro, ele mostra quanto de dinheiro você deveria ter guardado para ter uma reserva de emergência mesmo. É um dinheiro ali que pode te salvar em alguns momentos de crise, alguma coisa que aconteça que você não esteja esperando. Mas eu prefiro o cálculo da liberdade financeira, que é outra coisa, que é quanto dinheiro você precisa ter investido, que vai te gerar ali frutos, dividendos que vão custear a sua vida hoje, que vão bancar todo o seu custo de vida hoje. E para você chegar nesse número, você precisa fazer essa conta, que é o seu gasto anual dividido pela rentabilidade que você consegue alcançar com seus investimentos. Só que você tem que lembrar de uma coisa, a rentabilidade, ela vai variar, ela depende do mercado. Não é porque a Selic hoje tá alta, tá 15%, que ela vai estar sempre assim. Então a gente tem que olhar para uma média e também tem que considerar uma inflação ao longo dos anos. Quando falamos de fundo imobiliário, a melhor forma da gente estimar quanto que a gente vai receber de dividendos é olhando para o dividend yield histórico médio do IFIX. Nos últimos 10 anos, a média ficou em 7,8% ao ano. Agora, já quando a gente considera os investimentos em renda fixa, como o Tesouro Direto atrelado ao IPCA, a média realista de retorno, né, a média dos últimos 10 anos, a gente conseguiu chegar em 10%, 12% ao ano. Não é a mesma coisa que 15%, mas também não é tão baixo quanto parece. Só que aí, na renda fixa, a gente tem imposto, e os fundos imobiliários, por enquanto, ainda não tem imposto de renda. Tirando o imposto de renda, né, do Tesouro Direto, a gente fica com uma rentabilidade anual aí de 9%, mas aí a gente ainda precisa tirar a inflação. Já a inflação média acumulada do Brasil nos últimos 10 anos fica em torno aí de 5,5%. Então, se uma pessoa ela investe metade em fundos imobiliários e metade em renda fixa, a rentabilidade dela aí real, né, líquida depois de descontar a inflação e tudo mais, seria de 3% ao ano, sendo bem realista aqui, tá? E o que isso significa? Significa que uma pessoa que tem um custo de vida de R$ 3.500 precisaria ter investido 1,5 milhão para poder bancar esse custo de vida apenas com os dividendos e com a rentabilidade que ela alcança com essa carteira. Ok, agora você descobriu os números, descobriu que tá um pouco atrasado, que ainda tem que correr atrás para conseguir a sua liberdade financeira. O que você vai fazer? No cálculo dos juros compostos, tem 3 elementos que a gente avalia ali que são responsáveis pelo aumento do patrimônio, que são os aportes, quanto que é o dinheiro que você está contribuindo ali nos seus investimentos recorrentemente, mensalmente. Dentre os 3, o mais poderoso deles é o tempo. Por quê? O tempo na fórmula, ele é um fator exponencial. Só que não tem como a gente controlar nem mudar o tempo. Ele vai agir na nossa vida da mesma forma. Ele só mostra que enquanto antes a gente começa a investir e com constância, mais rápido a gente chega lá. Tá, mas o que está no meu alcance agora para conseguir investir, para conseguir alcançar esse patrimônio? Aumentar os aportes e melhorar a rentabilidade da nossa carteira. E como é que você vai aumentar os aportes? Você vai aumentar os aportes reduzindo os seus gastos, você vai diminuir o seu custo de vida para sobrar para os investimentos, ou então você vai aumentar o seu salário ou fazer uma renda extra. Agora, para melhorar a rentabilidade, você precisa estudar, você precisa entender melhor quais ativos fazem mais sentido, quais ativos entregam melhores resultados para sua carteira. Mas de todos, esse também é o mais perigoso, porque as pessoas que querem resultados rápidos, querem encurtar o caminho, elas acabam mirando ali, escolhendo ativos que têm rentabilidade muito alta, rentabilidades ali que representam riscos também. Na minha carteira, eu tô fazendo atualmente uma rentabilidade aí anual de 17%. Inclusive, eu gravei um vídeo mostrando mais da minha carteira, sobre a minha rentabilidade, os meus investimentos. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem depois que vocês terminarem esse aqui, tá bom? E talvez hoje realmente você esteja atrasado. Talvez a conta aqui, o nosso cálculo, mostrou um valor que para você parece assim, impossível. Mas olha só, ninguém constrói patrimônio de 500 mil reais, R$ 1 milhão de um ano para o outro. O jogo é de décadas. O que vai importar é se você vai ter disciplina para começar a investir e com
continuar investindo pelos próximos anos, próximos 10, 20, 30 anos. E acredite, a maioria das pessoas desistem no meio do caminho. Se você continuar, você já vai estar na frente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e eu espero você aqui no canal no próximo. Tchauzinho, obrigada!